Boa tarde, pessoinhas. Vamos para a nossa aula de arte hoje. Então, religião, desculpa. Religião, né? Primeiro, depois nós vamos para a nossa aula de arte. Então, assim, a nossa aula de religião vai ser referente... Lembra a quarta que vocês fizeram uma caligrafia do Dia da Família? Vai ser sobre o Dia da Família, que era dia 8, né? Então, homenagem ao Dia Nacional da Família. O principal objetivo em comemorar o Dia da Família diz respeito a ressaltar sua importância para o desenvolvimento dos alunos como cidadãos e indivíduos. As famílias contribuem muito na formação da educação, da ética, moral e cultura de cada pessoa, né? Porque é o pai e a mãe que ensinam o que é certo e o que é errado, né? O Dia Nacional da Família é celebrado em 8 de dezembro, intitulado pelo decreto da Lei número 52.748, no dia 24 de outubro de 1963. Ali foi um decreto dizendo que aí ia ser comemorado o Dia da Família, 8 de dezembro. A celebração surgiu como uma forma de homenagear a importância da instituição familiar e seu papel na vida da sociedade. Vale ressaltar que a data não diz respeito às famílias constituídas por pai, mãe, mas sim todo e qualquer contexto familiar, né? Então, todo quanto é contexto familiar, dá para a gente ver aqui, ó, porque família é tudo igual, só muda o endereço, né? Então, não importa se é um pai, uma mãe, 2 pais, 2 mães, um avô, uma avó, um tio, uma tia, não importa, é família. Aqui, como é tua família? 2 mães, um pai e uma mãe, 2 pais, avô, avó e tio, né? As famílias são diferentes, tipos e tamanhos, ok? A família no tempo de Jesus, vamos falar agora. No Antigo Testamento, não existe palavra que corresponda precisamente ao moderno termo família. A palavra que mais se aproxima é Bet, termo que significa casa, e que passou a significar grupo de pessoas. No tempo de Jesus, a família era composta por pessoas unidas ao mesmo tempo pela relação de sangue e pelo local da habitação. Então, assim, mesmo assim, se fosse eu, a minha mãe, o meu pai e tal, tem o mesmo sangue, mora numa casa. Dessa maneira, um grupo familiar podia abranger diversas gerações, né? Por exemplo, além dos servos e das servas, é possível estrangeiros e estrangeiras que morassem junto com o clã, né? Então, tudo junto, mas era mais pela relação de sangue, né? Moravam tudo na mesma habitação. Na família judaica, o pai, a pessoa mais velha do sexo masculino, era detentor da lei, de forma que as decisões em nome da família eram de sua responsabilidade. Porém, a mãe tinha uma posição elevada, se comparada com as das outras nações da época, né? Então, a mãe, ele até ouvia um pouquinho a mãe, mas era ele que tinha a pessoa do sexo masculino, que era o detentor da lei. O que ele falasse era lei. Isso talvez seja vestígio de um tempo que o matriarcado era a estrutura familiar dominante. Vale ressaltar que, para os filhos e as filhas, a mãe era tão digna de honra quanto o pai. Então, eu tinha que ter o mesmo respeito para a mãe do que para o pai. Como nos atesta o 4º mandamento? Jesus mesmo, como fruto da sociedade em seu tempo, deu exemplo e se fez obediente a seu pai e sua mãe. Lembra lá, né, no 4º mandamento, honrar pai e mãe? Então, é isso aí. Lá em Lucas, capítulo 2, versículo 51. Hoje é dia de comemorar o melhor que temos. Parabéns a essa família que a cada ano fica mais bonita. Então, o que vocês vão fazer? Vocês vão fazer uma leitura bíblica em Marcos, capítulo 3, versículos 20 e 22. E no 31 e 35. E vão responder lá, o que significa família? Vão ler lá. Daí aqui está dizendo, o que significa família? Né? Que a prof fez a pergunta aqui. Mas eu já respondi. É um grupo de pessoas vivendo sob o mesmo teto. Exemplo, pai, mãe e os filhos.
Grupo de pessoas com ancestralidade comum, que é lá o que tinha desde o tempo de Jesus, que era o mesmo sangue, né? Então, o mesmo sangue, mesmo sobrenome foram se unindo, grupo de pessoas em comum. Então, aqui, esse é do dicionário, tá? Dicionário significa isso na família. Se você for procurar lá no dicionário, tá assim. Aí vocês vão ler lá a passagem. Aqui que vocês vão ler, né, a passagem lá de Marcos, capítulo 3, do 31 a 35, e responder. Como vocês avaliam a atitude de Jesus para com a família? Logo após, leia Marcos, vão responder só essa pergunta ali. Depois, vocês vão ler Marcos, capítulo 3, do 20 a 22, e responder o porquê da tensão familiar. Para isso, pense. Qual era a tensão existente, a tensão, o medo, tá? Isso que é a tensão que a prof quer saber. Qual era a tensão existente entre Jesus e sua família? Como se pode entender a ação da família de Jesus? Lá em Marcos, no 3, do 20 ao 22. A família de Jesus, assim apresentada, tem ligação com o dia a dia da nossa família? Como foi apresentada a família de Jesus na Bíblia? Ela tem ligação com a nossa família de hoje, dia a dia? Pensa lá e responde, tá? E qual era a tensão? Quer dizer, qual era o medo, a apreensão, a angústia? Isso quer dizer tensão, tá? Então, responde lá. Família é um milagre que transborda afetos na gente, que cuida, que se preocupa com o nosso coração sem exigir nada em troca. Família é um laço bem feito por Deus, que não nos aperta, mas embeleza a nossa alma, mesmo que de vez em quando a gente tenha aqueles momentos de divergência. Família é aconchego de Deus. Ok? Hoje é só também. A minha família não é perfeita, mas é abençoada por Deus. E mesmo que haja algumas divergências, alguns desencontros, alguns distanciamentos, a minha família foi construída por Deus, alicerçada no amor dele. E é o que ele constrói, ninguém destrói. Eu amo minha família. Muito bem. Aí lá no plural tem as atividades para fazer, e a prof vai enviar o arquivo aqui no grupo também, para fazer ali no caderno de religião, ok? E ler a passagem bíblica para poder entender aquelas perguntas lá. Beleza? Beijos, fiquem bem. Agora vamos para a nossa aula de arte. Até mais.